lutas, dificuldades, mas glória a Deus, chegamos aqui. Amém. E eu quero deixar aqui para a igreja, no livro de Gênesis, capítulo 16. No livro de Gênesis, capítulo 16, que diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abrão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agrado seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos teus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse então a Sarai: eis que tua mulher serva, eis que tua serva está na tua mão. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai a ela, e fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vem? De onde vem? E para onde vais? E ela disse: vem fugida da face de Sarai, minha senhora. Então disse-lhe o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. E disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeu e dará à luz a um filho, e chamarás o nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Até aqui. Irmãos, essa passagem ela é muito conhecida. E nós sabemos que Abraão tinha uma promessa. Deus havia feito uma promessa a Abraão, que ele teria descendência, e a descendência de Abraão seria por demais numerosa. E nós sabemos que
gente de dar ouvido ao que o Senhor falou para ele e vai dar ouvido ao homem, vai dar ouvido à sua mulher. Olha, se o Senhor havia prometido a Abraão que das entranhas dele nasceria um filho, e ele era casado por Sarai, logo o filho seria descendente dos dois. A promessa é para o casal. E Sara, o que ela faz? Ela
ventre um descendente de Abraão. Que saiu da entranha de Abraão. Que o Senhor prometeu que daria descendência a ele. Agora ela pega e foge com o filho de um homem que é considerado o pai da fé, amigo de Deus. Errou, porque se ele não entendeu o que Deus falou com ele aqui no capítulo 15, ele deveria ter consultado o Senhor antes de se deitar com a Agar. Mas não, ele não fez isso. Tudo que Sara falou, ele fez. E esqueceu de fazer o principal, o que o Senhor havia falado com ele. E agora ela foge da casa de Sarai e enquanto o anjo encontra com ela e pergunta: da onde vens? Para onde vai? E olha o que ela responde: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Olha a consequência, irmão, de tomar decisões na emoção, no calor dos acontecimentos. O anjo pergunta: de onde vem, para onde vai? Ela sabia de onde vinha, que ela estava saindo da casa de Sara. Mas quem foge não sabe para onde vai. Ela só sabia de onde ela vinha, mas para onde ela ia, ela não soube dizer aonde. Ela estava sem rumo, ela estava desorientada, ela estava perdida, ela estava fora da direção. Ela não sabia para onde ia e que em seu ventre havia um descendente de Abraão. E o anjo fala para ela. Então o anjo disse para ela: volta para a tua senhora e te humilha. Volta para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. E quando ela volta, ouve o que o anjo fala, e volta para a casa da sua senhora, olha o que acontece. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, e que não será contada, por numerosa que será. Disse também o anjo do Senhor: eis que concebeste, darás luz ao filho. Ainda deu o nome do filho de Agar. O anjo deu, e se chamará Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. Agar aqui está sem rumo, não sabia para onde ir, estava saindo fugida da casa da sua senhora, a qual ela tinha comida, tinha um lar, tinha um teto, tinha uma cama, tinha tudo, e porque ela gerou, se ensoberbeceu, não quis ser submissa à sua senhora, porque ela foi abençoada, ela ficou arrogante, não quis mais dar o devido respeito, porque ela aqui, ela está sendo promovida a segunda esposa, mas a Sarai era a primeira esposa, então a Sarai ainda tinha autoridade sobre ela, ainda estava acima dela. E é assim que às vezes acontece na nossa vida. A gente pede ao Senhor, e quando o Senhor nos dá a bênção, a gente não sabe o que fazer, não sabe como honrar o Senhor, não sabe como ser grato, sai enfiando os pés pelas mãos. Muitos recebem a bênção, nem voltam mais na casa do Senhor. E aqui essa mulher, ela se afasta e sai fugida, mas ela estava aflita, e na aflição dela o Senhor teve misericórdia dela, porque no seu ventre havia o fruto de uma promessa. Havia um descendente, um filho das entranhas de um homem que tinha uma promessa sobre a vida
sua palavra.